Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? Como foi o dia de vocês ontem? Tudo tranquilo? Vejam só, no nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai trabalhar com multiplicação de números naturais. Lembra que a gente já trabalhou com esse conteúdo lá na tabuada? Então, hoje esse conteúdo tá de volta e a gente vai trabalhar justamente com a multiplicação dos números naturais, tá? Que a gente conhece desde a tabuada, tá bom? Só que antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, certo? Então eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral de Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willanes Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Certo, meus amores? Então vejam só, vamos trabalhar com multiplicação dos números naturais, tá? E aí eu quero fazer com vocês alguns exemplos, falar um pouquinho com vocês. A gente entende que a multiplicação é uma operação que ela vai multiplicar repetidas vezes um número natural, certo? Ela vai multiplicar através da repetição, tá? E com a multiplicação, a gente também pode chegar a um resultado utilizando a adição. Mas antes que eu traga isso para vocês, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 vezes. Quer dizer que o número total da quantidade dessas bolinhas que eu coloquei aqui para vocês deve ser multiplicado 3 vezes. Aqui eu tenho quantas bolinhas? Eu tenho 1, 2, 3. Então eu vou colocar 3, que é a quantidade do número de bolinhas, e 3, que é a quantidade de vezes que esse número de bolinhas deve ser repetido, deve ser multiplicado. Esse X aqui, meus amores, é o sinal da multiplicação. Esse Xzinho aqui. Então, 3 vezes 3, tá? Eu posso chegar nesse resultado da seguinte forma. Utilizando a adição. 3 mais 3 mais 3. Não repetiu 3 vezes? Né? Então, 3 mais 3. 3. 4, 5, 6. Mais 3, 7, 8, 9. Eu tive 9 aqui, olha. O que quer dizer que 9 é 3 vezes 3 é igual a 9. Certo? Vamos para um outro exemplo. Aqui eu tenho 3 vezes a quantidade dessas bolinhas aqui. Tenho quantas bolinhas aqui? 1, 2. 2 bolinhas, tá? Multiplicado quantas vezes? 3 vezes. Então, eu posso ter na adição o seguinte aqui, ó. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então, percebam que aqui a gente teve a multiplicação dos números naturais e a gente também tem uma forma de chegar a essa multiplicação utilizando a operação de adição. Não é verdade, meus amores? Aqui é como está sendo mostrado no quadro para vocês. Então, agora eu vou trazer outros exemplos, tá? Vejam só. Eu separei aqui para vocês uma cestinha de frutinhas. Que eu toda vez quando eu estou trazendo exemplos para vocês, eu trago essa cestinha. E aí, meus amores, eu quero fazer uma multiplicação aqui do número de maçãs, de frutinhas que eu tenho na minha cesta, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou pegar algumas maçãs, tá? E aí, meus amores, eu tenho na minha mão 2 maçãs e quero multiplicar essas 2 maçãs, tá certo, meus amores? 5 vezes, tá?
5 vezes eu quero multiplicar essas duas maçãs. Vou colocar aqui para vocês. 5 vezes, deixa eu vir até aqui para esse lado. Vou botar aqui para vocês. 5 vezes, certo? Quero multiplicar duas maçãs. Tá? Tenho aqui na minha mão duas maçãs. E eu quero multiplicar essas duas maçãs 5 vezes, tá? Então, aí a gente vai fazer do exemplo que eu disse pra vocês. Colocar aqui, ó, o resultado, tá? Onde eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 2, que é a quantidade das maçãs, olha. Estão na minha mão. 2 maçãs, tá? 2. E vou multiplicar por 5, porque são 5 vezes. E aí, o que é que eu vou fazer? Posso multiplicar direto? Posso. Hoje os lápis estão tudo caindo da mão de tia. Posso multiplicar direto? Posso. Né? Principalmente quando a gente lembra a tabuada do 5. Lembra que eu já pedi a vocês para fazer a tabuada do 5? A gente já estudou a tabuada, né? Então vocês devem saber qual é o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 5. Mas se a gente não soubesse, a gente pode usar para facilitar a nossa operação a continha de adição, onde eu vou colocar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual, olha, eu tenho 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. 5 vezes. Pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou somando, tá? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Essa é a resposta. 2 vezes 5, 10. É o mesmo. Então quer dizer que eu tenho 10 maçãs, certo? Eu tenho aqui, dentro da minha frutinha, 10 maçãs, tá? Utilizando desse exemplo. Mas aí eu também quero apresentar para vocês a tabuada da multiplicação, tá? Que vocês já conhecem, tenho certeza. Mas a gente vai rever, por que não, né? Então eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. 2 vezes 0... 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9, 2 vezes 10. Vejam só. Na tabuada da multiplicação, como eu já falei, a gente está multiplicando o número repetidas vezes, né? No caso aqui, a gente está multiplicando os números por 2. É a tabuada do 2. E aí a gente consegue fazer, como eu falei, das duas formas. Tanto na multiplicação, quanto na adição, somando repetidas vezes aquele numeral, né? Como que está sendo pedido. Então, 2 vezes 0, meus amores, é igual a 0. Todo número multiplicado a 0 é igual a 0. Todo número. 2 vezes 1 é igual a 2. Quer dizer que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, 2 vezes 1, 2. O lápis está ficando fraco, deixa eu mudar a cor. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Percebam uma coisa. Sei que 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é igual a 2. Agora, 2 vezes 4. Eu poderia somar. 2 mais 2. 2 mais 2, meus amores, é igual a 4. 4, meus amores, mais 2 é igual a 6. 6 mais 2 é igual a 8. 8 mais 2 é igual a 10. 10 mais 2 é igual a 12. Você percebe que eu estou fazendo a soma e ao mesmo tempo estou dando a resposta das multiplicações aqui?
Percebem isso aqui? Então, 12 mais 2, olha, 14 é o resultado da multiplicação de 7. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. O que é que eu pretendo trazendo essa forma para vocês de multiplicar? Que a gente consegue encontrar a multiplicação do 2 acrescentando mais 2 aos resultados já obtidos, adicionando mais 2 aos resultados já obtidos. Então, a gente vai ter as respostas da multiplicação. E assim vocês podem fazer com todas as tabelas de multiplicação, né? Que a gente vai encontrar o resultado pedido. E muitas vezes eu digo assim para os meus alunos, que é interessante a gente, quando não sabe a multiplicação de um valor, né? Não lembra, a gente fazer a tabuada e ir fazendo as adições, né? E aí a gente vai encontrando o resultado das multiplicações. Estão percebendo que a adição está presente junto com a multiplicação e que a gente consegue chegar ao resultado de uma multiplicação utilizando adições? Perceberam isso? E isso torna a continha mais simples para a gente chegar ao resultado, né? Então vejam só. Na página 71, né, a gente tem o seguinte aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8, que foi o que eu mostrei a vocês no início, ou 4 vezes 2 igual a 8. Lê-se 4 vezes 2 é igual a 8. O sinal da multiplicação é o vezes, que é o x, e indica quantas vezes a parcela será repetida na operação. Então, aqui a gente tem a tabuada do 2, do 3, do 4 e do 5. A gente tem aqui para vocês verem, que eu acredito que vocês já conhecem, né? Como eu falei no início, que eu já pedi para vocês fazerem a tabuada do 1 ao 5. Foi uma das primeiras atividades de matemáticas voltada para a tabuada que a gente fez. Aí vocês vão fazer como atividade de casa, tá? A atividade no livro de matemática, a página 71, tá certo? E 72, onde eu vou explicar para vocês. No primeiro, ele diz o seguinte: observe as cestas de fruta e desenhe na cesta vazia a quantidade solicitada. Então, eu tenho 4 frutas aqui, né? 4 laranjas. E tem que ser 2 vezes. Então, vocês vão fazer isso que eu fiz no primeiro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho 4 laranjas, tá? Tenho 4 laranjas 2 vezes. O que isso quer dizer? Que eu vou ter 4, que é a quantidade de laranjas, vezes 2. Eu então posso ter 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 4 vezes 2, 8. Então, vocês vão desenhar dentro dessa cesta, olha, 8 laranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laranjas, certo? Então, é isso que vocês vão fazer no primeiro quesito, tá? Da página 71. Já no segundo, vocês têm o seguinte: ouça a leitura que o seu professor vai fazer. Em seguida, responda ao que se pede. Quem ama pet certamente acha essa raça de cachorro um encanto. O poodle, também conhecido como barbone e caniche, é uma das raças mais obedientes e inteligentes. Podem ter 4 tamanhos que variam de 28 a 60 centímetros. Os menores podem ter a cada cria até 3 filhotes. Grandes ou pequenos, eles não são muito fofinhos. Agora pense e complete. Maria Clara tem 3 cadelinhas poodle. As 3 estão esperando filhotinhos. Então, de acordo com o texto, podem nascer das 3 cadelinhas até... Então, vocês vão ter aqui, ó, que fazer essa multiplicação. 3 vezes 3. Para encontrar o resultado. Pode fazer dessa forma ou dessa. Qual será a resposta? 3 vezes 3. Se Maria Clara tivesse mais uma cadelinha poodle que também estivesse esperando filhote, nasceriam então, aí você já tem, olha, 3 vezes 4. E aí o resultado que vocês encontrarem dessa multiplicação é a resposta aqui. No terceiro, complete as sentenças. Marcos tem 6 anos. E aí vocês vão fazendo as multiplicações. A mãe de Marcos tem 5 vezes a idade dele. Então, é 6 vezes 5. E aí vocês vão fazendo.
No quarto, Luiz ganhou 5 notas como esta, de R$ 5. Então, escreva a sentença matemática e descreva o valor que Luiz ganhou com a operação solicitada. Na de adição, que foram 5 notas de 5, na de adição vocês vão colocar 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E o resultado tem que colocar dessa forma aqui. E na multiplicação, 5 vezes 5 e o resultado. Tá? E no segundo, e no quinto, vocês vão fazer a mesma coisa, só que com 4 notas de 2, tá? Então, essa é a atividade de casa de hoje do livro de matemática. Eu espero, meus amores, que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente trabalhou hoje, que é multiplicação de números naturais, que a gente já conhece. Enfim, meus amores, nosso vídeo tá ficando por aqui. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.